tema desse painel é renderização, como funciona e quais os avanços. Vamos tratar hoje da disrupção tecnológica que está acontecendo na forma como fazemos renderização e principalmente nos fluxos de pós-produção e os fatores que devem ser analisados para a tomada de decisão, quando for ser preparado um fluxo de edição e produção. Sou André Arnaud e você está no Set Experience Academy. Sejam todos muito bem-vindos. Se eu trabalho renderizando na forma tradicional, eu consigo colocar no meu fluxo de trabalho as engines de game com o Unreal e eu consigo otimizar meu tempo, mantendo o nível de qualidade. O que eu consigo estar aproveitando dessa tecnologia? Sim, excelente pergunta. Então, o que acontece? Quando você utiliza um render tradicional, essa demora, essa espera, essa necessidade do tempo da validação trava muito o processo. Você consegue sim implementar um sistema de real-time, o que vai facilitar muito a economia de tempo, principalmente em validação. Você consegue, de repente, ter o seu cliente do lado ali, olhando a cena, mexendo. E questão de qualidade, a Unreal tem superado, assim, muito outras engines e outros formatos de trabalho. Tanto é que você percebe que eles usaram naquela série The Mandalorian, utilizaram num dos filmes do Star Wars, eles também utilizaram. O Star Wars, a própria Lucasfilmes, foi uma das pioneiras nas tecnologias de renderização. Tanto é que você pega os primeiros filmes, foram eles que trouxeram para o mercado as ferramentas. E agora eles estão migrando para o real-time. Então, agora ficou fácil para os clientes, né? Se ele quiser alterar uma cor, alterar, às vezes, um material ali na cena, eu consigo, muitas vezes, acho que resolver até em tempo real ali, fazer a alteração e já gerar um vídeo, gerar um snapshot ali para o cliente, não precisando aguardar ali mais um tempo de render extenso para ver que aquela mudança, às vezes, não teve o efeito desejado e fazer uma mudança. Então, acho que para o cliente acaba sendo muito importante. Sim, com certeza. Um grande exemplo disso, se você for parar para pensar, é que você não só vai mostrar para o cliente ali em tempo real, como você pode colocar um óculos VR e deixar ele passear por esse espaço virtual, o que vai facilitar demais a visualização de como realmente está ficando o projeto. Vale para pós-produção, vídeo, publicidade, cenografia virtual. Quais são as áreas assim que se beneficiam agora, já nesse momento dessa tecnologia? Então, o cinema foi a primeira área que percebeu o potencial e começou a implementar em séries e filmes, e as grandes empresas como Disney estão comprando a ideia. A TV percebeu o potencial e começou a fazer os cenários virtuais, então, muito do que seria construído com cenografia real, eles estão fazendo com cenário virtual, então você tem infinitas possibilidades que antes você não tinha, de interação, de ambiente. Outro grupo de pessoas que tem se beneficiado muito é o pessoal da arquitetura, porque eles conseguem agora fazer um passeio virtual onde a pessoa anda pelo empreendimento muito antes dele ser construído. Outra área que tem se beneficiado muito são a área de treinamentos, então até zonas de risco ou treinamentos de coisas que colocam a vida humana em risco. As pessoas têm utilizado da tecnologia da Unreal para fazer simulações onde a pessoa consegue treinar e se preparar para aquilo. A área de prototipagem de veículos e outros tem utilizado muito isso. Uma das áreas, vamos colocar aqui, pegar, por exemplo, a área de eventos. Uma empresa, ela fazia todo ano um evento para vender apartamentos. Então, apartamentos de luxo, de alto padrão. E ela fazia esse evento para 2.000 vendedores. Então, o que acontece? Ela alocava o hotel, ela construía o palco, tinha um investimento milionário para fazer o evento. Esse ano, por conta da pandemia, eles fizeram um evento não presencial, mas virtual. E eles descobriram que eles conseguiram atingir 10 vezes mais pessoas com 1/4 do custo. Então, você acha que, por exemplo, esse cliente, ele voltaria a fazer uma cenografia física? Para ele não compensa. No caso dele em específico, vale muito mais um cenário virtual, utilizar dessas novas tecnologias para atingir o público que ele precisa. Para a gente fechar,
Quais são as oportunidades que podemos esperar para o futuro próximo e como nos preparar para essa tecnologia? Porque eu acredito que com a pandemia, eu acho que avançamos bastante de uma forma rápida e eu imagino que tanto a Epic Games nas suas futuras atualizações e o mercado em si deve vir muito forte com muita coisa bacana aí. Sim, o que eu percebo é que é um mercado novo que tem surgido, então todo esse workflow de trabalho muda. Então imagina que a pessoa que antes tinha uma metodologia de trabalhar, ele vai precisar se atualizar, se reinventar, incluindo o pessoal que faz pós-produção, ele precisa estar mais próximo ali dessas inovações, porque é algo que atinge diretamente essa área. E eu percebo que o mercado já mal começou e ele já tem uma escassez muito grande de profissionais, mas muito grande mesmo, porque as empresas precisam muito e não tem pessoas qualificadas para fazerem esse trabalho. O que, na minha opinião, essa opinião ela se baseia em grandes empresas que têm feito isso, então as empresas que eu já citei aqui, principalmente cinema, o que eu percebo é que é um momento de mudança, de virada e precisamos muito de mão de obra para isso. Mas muitos profissionais ainda não perceberam o quanto isso impacta a vida e a carreira deles. Entendi. E quanto às novidades que a gente pode esperar aí da Epic, da própria Unreal, as novas versões, tem novidade vindo aí? Eu vejo, por exemplo, a última versão que eles lançaram, se você olhar todas as atualizações, são mudanças muito, muito bruscas e coisas muito interessantes que eles colocam. Então, uma das coisas que eles facilitaram muito nessa última versão é que eles melhoraram muito a questão de iluminação, eles otimizaram muito o sistema para que você utilize modelos hiperrealistas, escaneados, extremamente detalhados, e tudo isso impacta diretamente na qualidade final do trabalho. Então você percebe que esse mercado ele está evoluindo de uma forma que muito provavelmente, se outras empresas concorrentes da Epic não se posicionarem, a Epic vai tomar o mercado. Porque tanto de broadcast, cinema, broadcast, TV. Tanto é que a Disney trabalha atualmente numa versão do Unreal deles, a Pixar está trabalhando numa versão do Unreal própria deles. Então, grandes estúdios que fizeram filmes fantásticos para Hollywood estão trabalhando na versão deles da Unreal, como código aberto, as pessoas podem ali acrescentar aquilo que é de interesse da empresa. Então, você percebe que assim nunca aconteceu de todas essas empresas convergerem para uma mesma engine, para uma metodologia de trabalho. E MetaHumans e Avatares se encaixam nesse workflow? Teremos aí um apresentador de jornal Avatar, muito breve? Sim. Eu vejo isso por algumas produtoras que já perceberam isso. Então, tem algumas empresas que estão criando os seus personagens, os avatares 3D, para representar ali. Então, você tem a Apple, tem a Samsung, tem a Magazine Luiza, a Boticário. Então, são empresas que têm feito ali um avatar, trabalhado no avatar 3D, porque percebeu que isso atinge muito o público final. E o MetaHuman é o caminho para isso, para criar personagens extremamente realistas, com tracking para que possa ser capturado os movimentos e passado para esse apresentador. Você vê na China, por exemplo, já existem shows de personagens virtuais, então eu acredito que também é uma grande tendência para o futuro. Queria te agradecer, muito obrigado aí pela toda a explicação, pelo conhecimento e pela sua participação aqui no Set Experience Academy. Eu que agradeço pela participação, por essa oportunidade de participar do Set Experience. Obrigado. Fechamos aqui mais uma entrevista da trilha pós-produção, onde abordamos o tema renderização, como funciona e quais os avanços. Obrigado e até a próxima. Valeu, Henrique. Obrigado.